Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Vocês, tudo jóia, Reni? você está aqui no canal da DUFG. Essa é uma live do Proifes Federação, com apoio da DUFG Sindicato, chamado Esquenta para a Marcha Virtual de Ciência e Tecnologia da SBPC, que ocorre no de amanhã, onde estão todos convidados. O tema de hoje, agora nós vamos falar com nossos convidados, é o seguinte: será o fim do CNPq? Por que chegamos a essa situação? Uma análise do FNDCT. Bom, eu sou o professor Remy Castione, sou professor da Faculdade de Educação e vou apresentar aqui os nossos convidados. O primeiro convidado é o João Carvalho Leal, que é mestre em gestão pública aqui pela Universidade de Brasília, também tem especialização em gestão pública, é graduado em ciências econômicas aqui pela Universidade de Brasília e analista da carreira de ciência e tecnologia. E no momento está atuando como servidor no Distrito Federal. Também vai ser o comentador aqui da nossa live, o Dr. Roberto Muniz Barreto de Carvalho, que é graduado, é licenciado em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestre em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC de São Paulo, e fez o seu doutorado aqui na Universidade de Brasília, né, no CEPAC, Estudos Comparados sobre as Américas, né, é o atual presidente da Associação dos Servidores do CNPq, e também um membro bastante ativo em todos os temas aí ligados à ciência e tecnologia. Bom, feita aqui as apresentações, eu queria dizer que o Proifes Federação é uma entidade sindical que representa os professores federais do Brasil, foi criado há 15 anos, ao longo desse processo se envolveu muito com esse tema da ciência e tecnologia. Hoje tem um grupo de estudos sobre ciência e tecnologia e gradativamente está incorporando nas suas pautas sindicais o tema da ciência e tecnologia. Foi convidado pela SBPC para animar essa marcha, então aqui estamos nós. Espero que todos estejam bem em casa, tranquilos, né, diante das possibilidades. E vamos lá, a dinâmica que nós vamos adotar aqui é o seguinte: o João Leal vai fazer uma apresentação em torno de uns 20 minutos. Depois o Roberto Barreto vai fazer os comentários. E nós vamos, em seguida, abrir para perguntas, né, das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e vamos interagir aqui na medida do possível. Antes de passar a palavra para o João, eu queria apenas dizer para vocês que o João defendeu sua dissertação de mestrado na UNB em 2019. A dissertação tem um sugestivo título de Apoio Público à Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, a crise do FNDCT na perspectiva da ação pública. Eu vou ler aqui para você, essa dissertação está disponível no portal da Biblioteca Central, né, da Universidade de Brasília. É uma dissertação muito interessante, espero que nós tenhamos muito mais. O próprio João aí está se preparando para ingressar aí no doutorado. E eu vou ler aqui uma pequena introdução para introduzir o trabalho do João, né? Estou correndo aqui os olhos para achar essa introdução aqui que desapareceu aqui da minha frente aqui, mas enfim, eu acho que o, o João aí poderá falar muito melhor do que eu, mas vamos ver se eu consigo aqui
apenas ler uma questão aqui que me interessou muito aqui, e que eu acho que os nossos convidados que estão acompanhando vão se interessar mais ainda. Então, ele diz o seguinte, o resumo é a conclusão da pesquisa de que a crise pela qual passa o FNDCT atualmente não pode ser interpretada como uma simples conjuntura de falta de recursos. Essa crise é resultado de disputas políticas que causaram a fragilização da estrutura decisória da governança do FNDCT, instituída sob o princípio da gestão compartilhada entre ministérios setoriais, comunidade científica e setores empresariais produtivos. Então, a não observância desse princípio pela administração pública em meio a disputas políticas provocou o isolamento interinstitucional do MCTI, como órgão central da governança do FNDCT, e, ao mesmo tempo, aumentou a capacidade de influência dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e da instituição FINEP nas decisões sobre a destinação dos recursos do fundo. Bom, então eu só queria, dito isso, eu vou passar aqui a palavra para o João e dizer que esse tema se liga exatamente às 15 horas, nós tivemos um debate sobre ciência e tecnologia aqui no Distrito Federal e a tônica foi exatamente essa, né? Como tem um órgão de coordenação e de gestão, de animação do tema da ciência e tecnologia aqui na política distrital de ciência e tecnologia. Bom, João, você está com a palavra, vamos lá. Excelente, professor Remy. E essa aí é basicamente a conclusão, né, do estudo, e aí eu vou passar algumas informações sobre como nós chegamos, assim, umas pinceladas, né, de como nós chegamos nessas conclusões. De certa forma, como você já falou, a minha pesquisa aí trata da crise atual por qual passa o apoio público às atividades CT no Brasil, especialmente o apoio com destinação de recursos públicos na modalidade não reembolsável do FNDCT, que é aquele dinheiro que vai e que não retorna, né? Inclusive, mais recentemente, vários recursos do FNDCT estão sendo destinados para a modalidade reembolsável, né? Que vai sendo uma alteração. A referência temporal da pesquisa, o foco de análise da pesquisa, aí é o período de 99 a 2002, que foi justamente o período aí da reestruturação do FNDCT com a criação aí dos programas e fundos setoriais de CIT, né? Mas a pesquisa tem um capítulo de análise histórica, né? Mas o foco de análise é justamente nesse período. E para fazer essa análise, foi investigada a relação entre o colapso das destinações de recursos não reembolsáveis, as atividades de CIT e o processo de fragilização política institucional da estrutura decisória do FNDCT, especificamente aí a partir da portaria MCTI 151 de 2004, como você próprio já falou. E para fazer essa análise, foi muito importante a organização aí de uma base de dados, né, com todas as destinações de recursos e também as arrecadações. O anexo da minha dissertação apresenta essa base de dados de maneira detalhada e, quando possível, nós conseguimos chegar aí o desdobramento aí até por ação orçamentária. Em poucos casos que não foi possível desdobrar até a ação orçamentária. E essa base de dados está organizada aí pelas destinações aí a partir dos 4 grupos de pressão que influenciaram e que tentaram influenciar as destinações de recursos. Mais para frente eu vou entrar na estruturação dos grupos, mas quem tiver interesse, o anexo da minha dissertação apresenta essa base de dados com desdobramentos aí, quando possível, até por ação orçamentária. Sobre os antecedentes históricos, aí, as bases institucionais da Política Nacional de CIT são lá dos idos dos anos 50, com a criação do CNPq, BNDE, o precursor do BNDES atual, e também o Funtec, o primeiro instrumento financeiro de apoio ao desenvolvimento tecnológico, proposto pelo saudoso José Pelúcio Ferreira. E aí, nesse contexto, lá do final dos anos 69, foi mediante o Decreto-Lei 719, de
de 69, foi criado o FNDCT como fonte de recurso não reembolsável para organizar aí o financiamento a projetos de desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. E ao longo desse processo, à medida em que a política era mais ou menos valorizada ao longo dos governos e ao longo da história, e à medida em que a política era valorizada, o FNDCT foi trazido mais para o centro decisório ou relegado, deixado mais fora. E aí a figura 2, o slide 2, apresenta aí a evolução, né, das destinações do recurso do FNDCT. A partir dessa figura, e a numeração está igual, está na dissertação, nós podemos ver que, a partir aí da instituição do FNDCT, no final dos anos, em 69, as destinações de recursos do FNDCT para a atividade de desenvolvimento científico e tecnológico aumentaram bastante e chegaram aí a 800 milhões lá no auge, em 1978. Só que no final dos anos 70, aí a crise do petróleo, o mundo entrou em crise, e não foi diferente com o Brasil, as destinações, as fontes de recursos e as destinações passaram-se a declinar. E aí, por volta de 85, foi a primeira instituição do MCTI, a criação do Ministério, né? E aí, com o saudoso Renato Acher, o primeiro-ministro, conseguiu recuperar um pouco das destinações, mas por um período muito, muito curto, e ele também saiu, e depois as destinações chegaram aí ao fundo do poço em 1991. E a partir disso ficaram aí vários anos, basicamente lateralizado, e apenas aí a partir de 99, né, que começou o aumento das destinações de recursos. E foi justamente esse o período, o foco de análise da pesquisa, que é com a reestruturação do FNDCT, com a criação dos programas e fundos setoriais de C&D. E aí fica claro que a reestruturação do FNDCT, com a criação dos programas e fundos setoriais, aumentou muito a destinação de recursos. Então, é claro isso é uma fonte de dados. Existem outras fontes de dados que apresentam valores um pouco diferentes. A pesquisa recorreu a essa fonte, que ela é da terceira Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas, de certa forma, dá para se ver aí a questão da oscilação nas destinações de recursos, que é muito importante para a análise. Aí, o terceiro slide é a figura que trata dos valores médios das destinações de recursos. Aqui, como a gente chegou em crise, essa figura ela evidencia provavelmente uma pista de que, lá no início do FNDCT, o FNDCT financiava poucos projetos, de projetos de grande vulto, aí que passava aí os 20 milhões de reais, lógico que valores atualizados aí na época eram valores diferentes. E a gente vê que ao longo do tempo os valores médios dos projetos foram diminuindo. E aí a literatura evidencia isso, que fala o seguinte, que os recursos foram pulverizados e tentou-se atender muitas demandas, e aí provavelmente esse aí são fruto de fontes de interesses, de conflitos, e a gente verifica isso, que essa problemática está presente desde há muito tempo. A questão das fragilidades institucionais, como eu já havia dito, o MCTI foi criado em 85, mas foi extinto várias vezes, incorporado a outras secretarias, e essas instabilidades institucionais refletiram nas destinações de recursos. E, inclusive, a literatura, a minha pesquisa relata isso, que o Brasil teve de recorrer aí a fontes, a empréstimos internacionais para financiar a atividade de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. Uma atividade que certamente não deveria ser financiada com essa fonte de recursos, porque são atividades de alto risco e que não podem ser descontinuadas. E que, se for descontinuada, normalmente, se descontinua, se perde tudo que foi feito nas atividades anteriores. E aí, nesse momento, havia um consenso, né, na literatura e na área, que a instabilidade nas destinações de recursos era um grande problema no financiamento
do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. E foi esse o contexto que ensejou aí a criação dos fundos setoriais aí a partir de 99 até 2002. E aí nesse contexto foram criados, aí o primeiro programa de fundo setorial criado foi o Programa de Petróleo e Gás Natural, e nesse contexto foram criados 16 programas de fundos setoriais com a aprovação de cerca de 15 leis, né, foi aí o auge dos programas de fundos setoriais de CIT. E nesse contexto também foram criadas instâncias decisórias com possibilidade que propiciavam a pacificação desses conflitos que grande parte aí da academia e dos gestores da área já percebiam esses conflitos. A literatura, a minha dissertação também evidencia esses conflitos, e essa instância decisória eram os comitês gestores dos programas e fundos setoriais de CIT. Com esses programas, cada programa tinha o seu comitê gestor, né, e esse comitê gestor era composto pelos ministérios afins, agências reguladoras, comunidade científica, agências executoras, CNPq, FINEP, e principalmente o setor produtivo interessado e atingido. Então, todas essas instâncias, todos esses atores e instituições participavam, deliberavam sobre o processo de destinação de recursos. Então, a partir dessa instância decisória, foi possível uma pacificação de conflitos, que havia essas instâncias, mais para frente eu vou mostrar essas institucionalidades, e que nesse determinado momento conseguiu-se uma razoável pacificação desses conflitos. Entretanto, chegou a crise. E aí, como interpretar essa crise? Parte da literatura e no Congresso Nacional, os agentes políticos e parte até dos gestores públicos falam que é uma crise de falta de recursos. Só que há evidências na literatura que não são apenas falta de recursos, que é um processo de desestruturação político-institucional que culminou nessa aparente falta de recursos. E é justamente o principal foco da análise. Aí a minha pesquisa evidencia aí a literatura que fala tanto que é um quanto que é o outro, mas aí o grande desafio é como entender a crise atual do FNDCT a partir de conflitos de interesse. E aí é necessário aí associar essas alterações na estrutura decisória de governança do FNDCT, e principalmente aí a partir de 2004, para o melhor entendimento da capacidade ou poder de influência desses grupos de pressão. Aí a pesquisa identificou 4 grupos de pressão, e aí a gente pode ir para o slide 4. Né? 3 desses grupos de pressão foram identificados a partir da historiografia do FNDCT, e um grupo de pressão foi identificado pela pesquisa que não foi encontrado referência na literatura, na historiografia. O primeiro grupo de pressão é o grupo de pressão do desenvolvimento tecnológico, que é composto aí pelas representações dos comitês gestores dos programas e fundos setoriais de CIT, né, que é as destinações originárias previstas nas leis que instituíram os programas e fundos setoriais. O segundo grupo de pressão é aí a destinação, né, de recursos para equalizações de taxa de juros, é basicamente aí composto por representação da FINEP, e o grupo de pressão fiscal, que é composto aí por representação do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério da Fazenda. E aí o outro grupo de pressão, composto por representantes da academia ou comunidade científica, e aí as bases de dados foram organizadas a partir desses grupos, e as análises também vão ser em torno das destinações desses grupos. As evidências de como se deu as atuações, pesquisa utilizou aí acordos do Tribunal de Contas da União, relatórios da CGU, relatórios elaborados pela própria FINEP sobre o FNDCT, atas normativas do Conselho, de todas as instâncias decisórias, atas de reunião de todas as instâncias decisórias, e principalmente aí o histórico das destinações de recursos, que eu vou mostrar aí alguns gráficos agora em sequência. Aí já entrando aí no slide 5, no slide 5, vamos à questão das alterações da estrutura decisória. A estrutura decisória inicial
eram o conselho diretor, né, e os comitês gestores. Cada programa de fundo setorial tinha o seu comitê gestor e que era a instância decisória aí com grandes possibilidades de pacificação de conflitos. E a partir de 2004 foram criados aí o comitê de coordenação dos fundos setoriais e o comitê de coordenação executiva, mediante aí atos normativos infralegais, nem foi mediante lei. E aí essas instâncias decisórias foram criadas e passou a evocar grande parte das competências das outras instâncias decisórias. A minha pesquisa relata aí várias reclamações, principalmente do setor privado, setor produtivo, que não se sentia representado nessas novas instâncias. Então, essas novas instâncias decisórias não possibilitaram as mesmas representações, e aí houve um processo de decisões que culminaram no desvirtuamento das destinações do recurso. E aí a gente passa para o slide 6, que é um resumo, vamos para o slide 6, que é um resumo geral de como ficou as destinações de recursos. Aí são valores médios nas destinações de recursos entre 2000 e 2017, desculpe. Né? Aí 40% foram destinados ao Tesouro Nacional. Aí é o grupo de pressão fiscal. Quer dizer o seguinte, em média, 40% dos recursos do FNDCT entre 2000 e 2017 foram destinados para cumprir superávit primário. E se pegaram no ano de 2017, especificamente no ano de 2017, 52% isso são dados lá da conclusão, mas 52% dos recursos de 2017 foram destinados ao Tesouro Nacional. A destinação de créditos da FINEP, 15% foram destinados ao longo do período. Agora, se pegar especificamente o ano de 2017, 33%. Então, 85% dos recursos do ano de 2017 foram destinados para cumprir superávit primário e equalização de crédito e equalização de juros da FINEP, que é um desvirtuamento originário da política originária. Daí, para o grupo de pressão da academia, 12%, né? E depois aí o grupo que é o centro da pesquisa, que é o desenvolvimento tecnológico, 32% em média. E no final, apenas 7%. De certa forma, isso aqui já enseja bastante a conclusão que, em média, a área central da política recebeu 32% em média e no último ano recebeu apenas 7% das destinações de recursos. Então, não há política de desenvolvimento científico e tecnológico que se mantém viável recebendo apenas 7% dos recursos que originalmente deveriam ser destinados a essa área. Aí agora vamos para o slide 7, que ele é simplesmente uma questão de comparação, né, de maneira mais clara, aí são o grupo do desenvolvimento tecnológico e o grupo de pressão fiscal. Aí a gente vê que ao longo do tempo, o grupo de pressão fiscal foi recebendo a maior parte dos recursos e o desenvolvimento tecnológico foi recebendo muito menos. Vamos agora para o slide 8, que vai apresentar aí a questão, especificamente, né, a questão aí da equalização de crédito e taxa de juros. Vê também que os recursos estão indo de forma, desvirtuando a previsão originária da política. Aí no slide 9, no slide 9 agora, sobre apenas a questão do recurso originário para o desenvolvimento tecnológico e os recursos contingenciados. Então, vê-se bastante que, a partir das mudanças que houve no Ministério, grande parte dos recursos foram contingenciados. Agora vamos para o slide 10, que é o slide que consolida
né, os dados originários, assim, em maneira mais clara, é o desenvolvimento tecnológico, que seria a área originária da política, e o mais escuro, que é as áreas não previstas originariamente na política. E aí, com base nesse dado, que fundamenta a principal conclusão da pesquisa, que é: os recursos existem, eles não estão indo para as áreas originariamente previstas na política, nas leis que instituíram a política. Então, na verdade, o que tem hoje são destinações que desvirtuaram as leis e a política originária criada lá entre 99 e 2002. Aí, a partir, essas são as principais conclusões, e dá para observar que a problemática é uma problemática que vai muito além da falta de recursos e que passa por uma necessária análise da estrutura política institucional das instâncias decisórias do FNDCT. E fica clara também que a pacificação desses conflitos, dos interesses que existem ao longo do tempo, né, só será possível a partir de ideias embrionárias, como tentou-se criar, criando contextos em que todos os atores interessados e atingidos deliberavam abertamente sobre as destinações de recursos. Tem algumas outras conclusões aí, como o próprio professor Remy falou, sobre o isolamento político-institucional do MCTI sobre as instâncias decisórias. Aqui eu não tenho evidências disso, mas a dissertação apresenta sobre como foi se dando nas instâncias decisórias os atores e instituições que participavam dessas instâncias decisórias. E aí isso evidencia, né, eu não apresento aqui, mas a dissertação apresenta isso, que é a dificuldade nessas instâncias decisórias. A dissertação apresenta também algumas possibilidades, né, de como resolver isso para frente. Existem alguns modelos que poderiam ser utilizados, apesar que estão sendo questionados aí agora com a remodelação dos fundos, aí o modelo do FAT, mas aí são instâncias decisórias que eu acho que poderiam ser colocadas em discussão. O modelo que criou os programas e fundos setoriais de CIT é um bom protótipo. Eu acho que vale a pena revisitar isso. Eu acho que vamos ficar por aqui e vamos abrir para discussão.